Pessoal, sejam bem-vindos à quarta aula do curso de Criminologia. É um prazer tê-los conosco mais uma vez aqui no SES. Bom, pessoal, e nesta aula nós vamos trazer alguns apontamentos mais gerais, mais introdutórios a respeito do que atualmente tem predominado na cena interdisciplinar da criminologia. Vamos fazer um paralelo também com o que nós vimos nas aulas passadas. Então, vejam, nós vamos iniciar o nosso estudo com as modernas teorias antropológicas, vamos entender um pouco a endocrinologia atualmente, a sua relação com a criminologia, aspecto positivo criminológico das teorias biologicistas no século XX. Lembrem que o aspecto positivo, quando se trata da criminologia, invariavelmente está ligado à escola positiva, aquela escola liderada pelo Lombroso, que nós estudamos nas últimas aulas. Também vamos tratar um pouquinho sobre genética, hereditariedade e criminologia, e, por fim, a neurociência e criminologia. Notem, pessoal, que todos esses temas, eles são temas muito ricos e, portanto, eles têm desdobramentos muito intensos, conforme o enfoque que se pretende dar. Mas note que a nossa intenção aqui é só trazer a relação interdisciplinar com a criminologia para que vocês possam acompanhar a evolução das teorias, a evolução dos pensamentos. Nós temos que levar em consideração que nós estamos na era das tecnologias e, portanto, a tecnologia ela tem ajudado bastante todas as ciências, principalmente as ciências médicas. Então, vejam que num curto espaço de tempo, grandiosas descobertas, grandiosos avanços no campo desses estudos, dessas pesquisas. Portanto, é necessário que nós estejamos atentos a cada um desses passos que essas teorias têm dado. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho de como foi a substituição daquela noção biológica meados do século, final do século XIX, com o início do século XX, houve uma substituição progressiva, como nós vimos, daquela noção biológica, genética, de hereditariedade, por uma natureza mais moral do ser, psicológico, ou seja, as reações psicológicas à vida seriam inatas, absolutas e invariáveis, e por fim social, que trata das circunstâncias sociais que poderiam empurrar a pessoa eventualmente para cometer um crime, para cometer um delito. Então, veja que aqui, de 1890 a 1920, estigmas anatomofisiológicos, indicadores da criminalidade nata, foram perdendo seu valor diagnóstico. Então, veja que nesse período, pessoal, aquela ideia de que existe um tipo físico, um biotipo físico, determinadas características físicas que pudessem ligar ou pudessem trazer uma noção de que aquela pessoa ela estaria propensa a praticar algum crime, ela foi sendo deixada de lado, como nós já tínhamos falado de forma bem breve nas aulas anteriores. Aqui faço ainda a ressalva segundo o Oliveira Júnior de que, sobretudo na Europa, essa noção ela foi sendo afastada, frente a uma valorização dos chamados estigmas psicológicos, ou seja, a questão de orgulho, a questão da insensibilidade moral, ou seja, aquele sujeito que não tem qualquer tipo de sensibilidade moral em relação à sua conduta delitiva, em relação àquele sujeito passivo que tem sofrido as consequências do seu ato. E então, concluiu-se, assim, por uma inversão do perverso constitucional para o sociopata ou psicopata. Então, vejam que aqui, aquela noção daquele criminoso frio, aquele criminoso que não tem qualquer tipo, digamos, de empatia, ele convencionou-se aplicar o vocábulo, a definição que hoje nós entendemos de sociopata ou de psicopata. Bom, pessoal, vamos agora tratar de como foi exatamente essa transição, ou seja, a rejeição pela moderna teoria antropológica, ela aconteceu de forma total daquela teoria do Lombroso que fala do criminoso nato. Então, lembrem que nós estudamos isso na aula passada, eu até trouxe aqui o conceito para que nós possamos fazer a relação contextual. Então, vejo que essa noção especificamente, ela foi completamente afastada pelos teóricos atuais. Então, veja,
Não há que se falar em um acatamento total dos ensinamentos e das ideias de Lombroso, mas sim acatá-la de forma parcial, que foi o que aconteceu com essa moderna teoria antropológica. Veja, porque eles acabaram herdando um viés de análise positivista de Lombroso, ou seja, eles herdaram no sentido de considerar também os aspectos de cunho biológico. Então, lembrem, pessoal, aqui que o conceito de criminoso nato para Lombroso esse é aquele sujeito que tem um determinado biotipo, né? Ou seja, uma cabeça pequena, deformada, sobrancelhas salientes, maçãs afastadas, orelhas mal formadas, enfim, uma série de características que ele foi avaliando e trazendo para dentro do conceito de criminoso nato. Portanto, essa noção ela está completamente superada e não temos que nos preocupar em relação a isso na nossa atual compreensão do termo, do conceito. Bom, pessoal, o de Túlio foi um pensador teórico que desenvolveu um método biotipológico constitucionalista baseado na medicina experimental, baseado na antropometria, ou seja, para o de Túlio, ele visa o estudo qualitativo da constituição humana, dando maior crédito ao processo dinâmico da formação da personalidade, em contraposição ao enfoque estático lombrosiano. Então, veja, pessoal, que aqui há uma evolução, podemos chamar assim, de uma evolução daquela visão, daquilo que foi proposto pelo Lombroso. Então, veja que aqui a tônica de uma ideia, ela tende a ser modificada de forma a traduzir melhor até mesmo os métodos científicos, ou seja, para que essa teoria possa de fato ser confirmada, comprovada cientificamente, ou seja, não basta simplesmente trazer uma série de noções a respeito do biotipo físico, tal qual nós falamos nas outras aulas, e simplesmente não ter condições de comprovar isso de forma científica. Veja que nós tratamos bem brevemente da importância dos métodos científicos na primeira aula e volto a trazer essa noção, essa reflexão para vocês mais uma vez, pessoal. Ou seja, para que nós tenhamos uma segurança um pouco maior, ainda que não se trate de uma ciência exata e que certamente demandará ao longo de muitos e muitos séculos mais estudos, mais descobertas, dentro do possível, com a tecnologia que nós temos hoje, é preciso chegar o mais próximo possível daquela realidade que tenta se explicar, que tenta se entender. Então, por isso que os métodos, o rigor dos métodos científicos, ele deve ser seguido em quaisquer circunstâncias, em quaisquer teorias. Então, vejo que, de fato, isso nos dá, inclusive, mais segurança, até mesmo para aplicar, para poder discutir isso de uma maneira em conjunto, seja enquanto sociedade, seja em relação ao próprio Estado brasileiro. Então, é importante destacar, pessoal, que para o pesquisador, para o estudioso de Túlio, ele não entendia que a hereditariedade transmitisse a criminalidade. E ele só fez uma ressalva no seguinte: a predisposição criminal ou processo mórbido que requer demais a concorrência de outros fatores criminógenos, ou seja, ele entende que não há essa transmissão, mas uma predisposição criminal que ele entende que precisa estar associada a outros fatores criminógenos, por exemplo, aqueles fatores sociais que nós analisamos no final da última aula. Então, veja que às vezes o indivíduo está inserido numa situação de desemprego seu e da maior parte do seu núcleo familiar, ele está, de repente, diante de uma situação em que um dos seus entes queridos necessita de a compra de um medicamento, de algum suplemento, enfim, alguma situação que configura ali
um ferimento, um dano à sua própria dignidade, a dignidade do seu núcleo familiar. Então, veja que isso é um fator criminógeno que pode ser entendido, que poderia, nessa perspectiva do de Túlio, propiciar um ambiente onde o sujeito venha a delinquir. Bom, vamos seguir aqui na nossa análise agora, tratando um pouco lá da endocrinologia, ou seja, uma das áreas, uma das grandes áreas da medicina. Veja, pessoal, que há hoje estudos tentando associar o comportamento humano, no caso aqui especificamente delitivo, do ponto de vista criminal, com processos hormonais ou até mesmo endócrinos patológicos, ou seja, disfunções glandulares poderiam estar relacionadas ao cometimento de um determinado crime, poderiam se tratar de um fator que possa contribuir para que o sujeito venha a cometer em determinadas circunstâncias um crime, um delito. Então, vejo que essa é uma noção moderna, essa é uma noção que tem sido explorada e, portanto, é interessante que nós tenhamos essa noção do que dispõe, do que vem a dispor a endocrinologia. Então, veja que todo o estudo em torno dessa temática, ele pode interessar a criminologia. A criminologia ela pode ficar interessada nos resultados, sejam resultados positivos ou negativos, para entender, para compreender o seu próprio objeto de estudo. Então, vejo que, mais uma vez, como fica clara, expressa a importância das ciências interdisciplinares no objeto de estudo, no desenvolvimento de resultados e conclusões para a criminologia. Bom, pessoal, aqui eu trago a diferenciação da teoria endocrinológica com a teoria do Lombroso. É importante nós tratarmos esse paralelo para que nós possamos entender como os cientistas, os estudiosos têm encarado atualmente a teoria do Lombroso. Quando eu me refiro atualmente, pessoal, eu estou tratando mais ou menos de meados do século passado até os dias de hoje, né? Não há uma linha cronológica exata, porque, afinal de contas, nós ainda estamos vivendo um processo, um recebimento dos estudos, das influências de cerca de 50, 40 anos atrás. Então, para vocês terem uma noção cronológica e temporal do a que eu me refiro. Bom, então vamos entender qual é a diferença, né, da teoria endocrinológica com a teoria do Lombroso. Lembrando que aquela teoria do Lombroso é aquela mesma que nós já estudamos, aquela que trata ali de uma noção mais biológica do delinquente, do criminoso. Então, para a teoria endocrinológica, ela diz o seguinte: não há qualquer defesa da hereditariedade de transtornos hormonais glandulares, ou seja, nessa situação aqui, ainda que o sujeito tenha algum transtorno hormonal, ele não é passível de ser herdado. Aqui fazem uma ressalva em relação a crimes sexuais. Eu não vou aprofundar em relação a isso, porque, como eu disse para vocês no início da aula, as noções aqui elas são meramente gerais, meramente introdutórias, para que nós possamos entender o enorme leque de ciências interdisciplinares e que podem fazer uma conexão e fazem uma conexão com a criminologia, inclusive atualmente, para que nós possamos entender que caminho estão tomando aquelas ciências que são, digamos assim, próximas, relacionais com a criminologia. Bom, outra diferença que é bastante enfatizada em relação à teoria endocrinológica é a seguinte, que oportuniza um tratamento hormonal curativo, ou seja, para essa teoria é necessário oportunizar um tratamento hormonal e, portanto, acredito que, baseado nessa premissa, haveria a crença de que esse tratamento ele poderia vir a curar o indivíduo, ou seja, a tratar esse eventual desvio hormonal que esse indivíduo possa ter. E, por fim, eles afirmam que a influência criminógena, ela não é direta, mas sim indireta. Então, vejam que aqui está se assumindo que a influência eventualmente existente
relacionado à endocrinologia, ela nunca será direta, ela sempre vai ser indireta. Ou seja, pessoal, vejam que a teoria ela caminha para que não sejam feitas falsas afirmações, para que não sejam trazidas verdades absolutas sem que haja uma necessária avaliação e validação de todas as circunstâncias. Então, é muito importante estarmos atentos a isso, ou seja, que aqui não está havendo uma imposição de ideias na sua plenitude, não está havendo ali nenhuma relação totalmente dogmática de que essa digamos assim, a última teoria, que isso que vai ser aplicado de forma interdisciplinar com a criminologia. Vejo que tratam-se de estudos ainda recentes e estudos que vão ser aperfeiçoados ao longo de todos os nossos próximos décadas e séculos. Bom, agora vamos tratar, né, como eu disse a vocês, dos aspectos positivo-criminológicos, aqueles aspectos relacionados lá com a escola positivista que nós estudamos, aquela escola que deu origem, né, juntamente com a escola clássica, ao que nós atualmente entendemos e conhecemos como a criminologia. Então, veja que há um ressurgimento, digamos assim, uma nova roupagem para esses aspectos aplicáveis à situação contemporânea. Então, veja que o Oliveira Júnior ele faz uma contextualização dessa situação ali no período entre guerras, né, da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, dizendo o seguinte, pessoal, que houve a percepção de que a sociologia criminal, ela tinha seus limites, ela não conseguia traduzir todas as condutas criminosas tão somente com a avaliação ou a análise da sua ciência. Portanto, sentiu-se necessidade de ampliar esse campo de estudo, ou seja, foi necessário ampliar aquele campo de estudo interdisciplinar, ou seja, uma ciência só não foi suficiente para explicar aquele determinado fator. Vejam a riqueza, mais uma vez, da noção interdisciplinar, ou seja, apesar da noção sociológica ser importante, ter suas bases bem fincadas em métodos científicos confiáveis e comprovados, ela percebeu ao longo do tempo que foi se percebendo, né? Os teóricos, os estudiosos foram percebendo que ela, por si só, ela não poderia sobreviver, porque ela não poderia explicar sozinha todo o espectro de cometimento de crimes. Então, vejo como é importante que todos os estudiosos estejam bastante atentos à necessária comunicação entre essas diversas áreas do saber, entre essas diversas ciências. Vejo que essa noção ela é muito bem desenhada também, pessoal. Vejo que aqui eles trazem o seguinte exemplo: nem todos os alcoólatras e miseráveis eram criminosos, e nem tampouco deixavam de existir crimes da elite abastada. Então, vejo que essa ideia ela foi tão bem avaliada e revalidada e constatada que essa ideia ela permanece, ou seja, aqui não se está criando nenhum estigma, e sim está tentando entender os fatores de um crime, entender o que faz, o que leva um criminoso a delinquir, ou seja, entender todo esse contexto para, como nós já tratamos, para que nós possamos avançar enquanto sociedades, prevenir delitos e, dessa forma, trazer uma pacificação, uma harmonização social, que é o objetivo de todas as sociedades, pelo menos do ponto de vista, né, da democracia, enfim, da liberdade, daqueles princípios que nós podemos até aqui fazer um resgate lá na Revolução Francesa, com as devidas proporções. Bom, pessoal, então vejam que essa situação, ela fica muito clara para os pesquisadores que constataram essa falta, essa ausência, né, de totalidade, né, que se renegou, né,
que deixou para a sociologia criminal. Então, veja que aqui, em paralelo à influência do meio, seria necessário levar em consideração um certo número de fatores endógenos, ou seja, aqui haveria uma sintetização dessa constatação, e aqui o que os teóricos denominaram foi de fase eclética, ou seja, que buscaria essa terceira alternativa, onde haveria o afastamento do determinismo lombrosiano e também um afastamento de tão somente a aplicação daquela opção sociológica, ou seja, da sociologia criminal. Então, haveria aí o quê? Nada mais, nada menos do que a conjugação de duas ciências, a conjugação interdisciplinar de duas ciências para entender um conceito, uma situação extremamente complexa, como é o criminoso, como é o crime. Então, vejo aqui que ainda há a afirmação do seguinte em relação à teoria do Lombroso. Apesar de tudo, a teoria do Lombroso, ela permanece firme e logo após a Primeira Guerra Mundial, as doutrinas de Lombroso, elas, sob um enfoque, renovado, parece até mesmo ter encontrado uma segunda juventude, ou seja, ela foi renovada, claro, com as devidas correções baseadas no seu antigo teórico, ela foi reaproveitada, ela foi reutilizada, podemos dizer até mesmo que ela foi reciclada para atender aqueles anseios, para tentar dar aquelas respostas que até então não foram possíveis de se obter. Bom, vamos seguir aqui. Quais são as outras teorias, os outros segmentos, as outras classificações que derivaram desse movimento, desse entendimento dos teóricos, dos estudiosos? Pessoal, nós vemos aqui, em 1960, o neurocerebralista. Em 1925, a antropologia neolombrosiana ortodoxa. Em 1947, a psicologia antropológica. Em 1966, constituição sanguínea e teorias neo-humorais em 1921. E, pessoal, eu dei uma engasgada aqui para falar esse quase palavrão que vem de neurocerebral. Então, neurocerebralista é a primeira corrente aqui, a primeira subdivisão das teorias atuais que tratam aí dessa noção mais positivista do ponto de vista da criminologia. Tá joia? Bom, vamos seguir aqui entendendo um pouquinho mais como as teorias elas têm sido representadas na nossa situação atual. Bom, é inegável os avanços da engenharia genética, né, pessoal? Nós temos aí como um grande exemplo o projeto Genoma. Vejam que essa situação ela está aliada a um fortíssimo avanço da tecnologia, um fortíssimo avanço de tantas técnicas, aperfeiçoamento, descobertas feitas dentro desse universo tão amplo que é a medicina e todos os seus braços e todas as suas subdivisões. Veja que aqui nessa situação, pessoal, alguma teoria, ela também entendeu por bem renovar aquela teoria, aquela corrente do atavismo. Lembre que o atavismo, como nós vimos nas aulas passadas, é aquela noção de que determinadas situações, determinadas patologias, ou até mesmo essa mesma noção do criminoso, elas eram passadas de forma hereditária, não necessariamente diretamente do seu antecessor direto, seu pai, a sua mãe, mas poderia ser adquirida ali de um bisavô, de um tataravô, enfim. Então, vejam que essa corrente, ela foi renovada em virtude dos avanços da engenharia, mas não necessariamente em relação àquela questão específica do cometimento de crimes, de se tratar de um criminoso. Veja que uma observação importante, que nem todos os dados biológicos, eles derivam da hereditariedade. Essa é a ressalva que a genética atual, né, olhando com um olhar interdisciplinar a questão da criminologia, fez questão de ponderar. Ou seja, há fenômenos
há mutações genéticas que podem alterar aí algum ponto na genética da pessoa. Então, ou seja, não é determinante, não é absoluta essa noção do atavismo, da hereditariedade. Bom, pessoal, e agora a neurociência, o papel da neurociência, como tem sido importante, não só aplicável à nosso interesse aqui, nosso objeto de estudo, que é a criminologia, mas também a uma série de outras situações relacionadas à psiquiatria, à psicologia. Aqui eu trago alguns pontos muito bem trazidos pelo doutrinador Petiado Filho, que ele faz a seguinte ponderação, né, que os avanços recentes na área médica, eles tornaram difícil traçar uma linha divisória entre doenças do cérebro, que ele chama neurológicas, ou doenças da mente, que seriam aquelas psiquiátricas. Vejam que é bem surpreendente e não deixa de ser uma porta que se abriu para um grande universo, para poder identificar, para poder realmente entender tantas doenças que até então não se compreendia a sua origem, o porquê do seu desenvolvimento, as formas do seu desenvolvimento. Então, vejo que essa linha divisória, ela se tornou menor do que se imaginaria ser dentre esses dois tipos, essas duas tipos de doenças, né? Ou seja, doenças neurológicas e doenças psiquiátricas. Os tempos atuais, né, pessoal, eles têm demonstrado o erro, né? Portanto, que foi separar essas doenças neurológicas e as doenças psiquiátricas. Então, veja que são novos paradigmas como um todo para todos nós, não só para os pesquisadores da área médica, como também nós que estudamos outras áreas afins, outras áreas que fazem uso dos estudos médicos como forma interdisciplinar, como forma de entender os fenômenos da nossa ciência. E, por fim, existe aí uma grande proximidade entre elas, né? Ou seja, e o elemento catalisador, ou seja, o elemento que pode nos fazer entender melhor, é exatamente a neurociência, é o termo neurocientífico. Então, veja, pessoal, mais uma vez a gente pode perceber como todas esses avanços poderão fazer com que daqui a uma década muitas das nossos pensamentos, muitos dos nossos estudos possam estar completamente ultrapassados, vão ser certamente renovados e teremos uma nova perspectiva e certamente até, se for necessário, até redefinir muitos pontos em diversas ciências, principalmente essas ciências que têm um cunho eminentemente interdisciplinar. Bom, estamos avançando, né, a cada dia que passa, nós temos novidades, nós temos novas informações, e essa é a nossa expectativa, ou seja, apreender a realidade para que os resultados da ciência tragam, de fato, um bom resultado para a sociedade, ou seja, para que a sociedade possa se aproveitar positivamente de todos esses ensinamentos, de todas essas pesquisas. Bom, exemplificando, acho que tudo fica muito mais palpável, muito mais fácil de ser compreendido quando a gente pode tomar exemplos com a realidade, né? Entender isso de forma prática, digamos assim. Então, aqui, apoiadas na doutrina, na teoria do Penteado Filho, eu traço os seguintes exemplos: pacientes com doença de Parkinson, ou aqueles pacientes com acidentes vasculares encefálicos, né? Doenças que ele chama de doenças de cérebro ou neurológicas, apresentam, por exemplo, depressão e eventualmente demência, doenças psicológicas. E, em contrapartida, estudos recentes mostram que doenças tratadas no campo da psiquiatria, como o transtorno afetivo bipolar ou a mesma esquizofrenia, para as quais
uma base orgânica era incerta, são doenças também associadas a mudanças na estrutura e no funcionamento cerebral. Vejam que até pouco tempo atrás acreditava-se que, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar ou até mesmo a esquizofrenia pertencia àquele grupo de doenças que estão atreladas ou estariam atreladas às doenças da mente, as doenças psicológicas, psiquiátricas, vamos entendê-las mais ou menos como um sinônimo para a gente poder aprender e entender um pouquinho mais essa realidade. Então, veja, pessoal, mais uma vez, a mudança de paradigma, ela faz os rumos das pesquisas, ela faz com que os métodos passem a ser questionados e, portanto, que a pesquisa evolua, afinal de contas, é o que nós temos presenciado desde do início da humanidade, quantos erros e quantos acertos foram sendo feitos ao longo dos últimos séculos, dos últimos milênios. Então, vejam que, mais uma vez aqui, é muito rico que nós tenhamos esse entendimento, que nós possamos entender de fato como é interessante estar sempre atentos a essas novidades, para que a gente possa sempre estar também atualizados em relação à criminologia. Então, vejo aqueles que têm interesse de prosseguir no estudo da criminologia, é muito rico que vocês tenham também acesso a esse tipo de notícia, a esse tipo de publicação científica, aos resultados dessas novas pesquisas, certinho? Bom, então, a neurociência, ela apresenta um importante aporte para a psiquiatria, para a neurologia, por intermédio das contribuições conceituais e experimentais. Eu trago aqui essa noção de interdisciplinaridade. Claro que são ciências médicas, mas tem um enfoque, tem um campo, um objeto de estudo diferenciado e, portanto, elas sim se complementam, portanto, sim, elas podem trazer um melhor resultado, um melhor entendimento dos seus métodos e das suas pesquisas, uma da outra, e, consequentemente, mais uma vez, quem ganha somos todos nós, é a sociedade como um todo, que vai ter ali um objeto de pesquisa muito mais crível, muito mais comprovável e, portanto, muito mais provável que ele surta efeitos positivos em toda a sociedade. Então, vejam que eu reforço, essa é realmente uma noção muito importante. Bom, pessoal, vamos mais de alguns exemplos, né? Desses avanços da medicina, das pesquisas em torno da medicina, da genética molecular, a biologia celular, e vejam que esses avanços super recentes, eles foram capazes de identificar, de clonar, de analisar e de identificar o sequenciamento de uma quantia cada vez maior de genes neurais, criação dos animais transgênicos, todos podem, talvez, dependendo da idade, se lembrar daquela ovelha Dolly, toda a polêmica e a mídia que foi dado em torno daquela situação, daquela novidade científica. Também temos aí o desenvolvimento de identificação de técnicas de identificação de mutações que são responsáveis por várias doenças que até então sequer tinham sido exploradas. Então, veja, pessoal, olha o leque de uma inovação, de uma nova técnica, de um avanço tecnológico, quantos são, né, os desdobramentos positivos que podem haver como um todo, né? Vejam, até então isso não era nem cogitado e hoje já é possível, já é possibilitado e, portanto, certamente nós esperamos que esses avanços continuem. Bom, para aqueles alunos mais jovens que não ouviram falar da ovelha Dolly, só pesquisar em sites jornalísticos, certamente vocês vão conseguir entender como se deu todo aquele trâmite. Salvo engano, aconteceu em meados de 1996, 97, ela faleceu alguns anos depois. Mas caso tenham curiosidade, podem aí explorar também esse tema.
Bom, pessoal, voltando a nossa atenção para a neurociência, vejam aqui que transtorno psiquiátrico, que é a esquizofrenia, ou mesmo transtorno bipolar, eles têm uma constituição poligênica, né? Ou seja, é uma constituição que advém de vários genes, que também tem uma característica hereditária. E, segundo estudiosos, a identificação dos genes envolvidos ainda permanece muito difícil. E é inegável os avanços da engenharia genética para a psiquiatria científica. Então, vejam que vamos listar, né? Vamos entender o que tem acontecido atualmente, estudos de anormalidades cromossômicas, estudos de linhagens de famílias que apresentam grande índice de portadores de transtornos mentais, interação gene e meio ambiente, novas abordagens da regulação neuronal, né, descobertas do projeto Genoma Humano, neuropatologia de esquizofrenia, o alargamento do ventrículo cerebral e os marcadores biológicos para vários transtornos psiquiátricos, neuroimagem funcional. Vejam, pessoal, como a engenharia genética, aliada também aí a todos os braços da medicina, eles têm possibilitado tantas descobertas, ou seja, entender por que determinadas famílias têm são portadores de determinados transtornos mentais. Isso realmente vem a contribuir bastante com todos os paradigmas da nossa criminologia. Bom, pessoal, o que é o futuro? O futuro já é agora, né? Então, o cérebro humano, ele é digamos assim, um dos objetos de estudo mais antigos e mais ainda inexplorados, né? Como dizem os próprios pesquisadores, e, portanto, como o próprio Penteado pontua aqui, todos esses avanços, eles possibilitam a renovação das esperanças de todas as sociedades, de todas as populações, à medida que o seu potencial de utilização, né, no conserto aí de um tecido cerebral danificado ou doente, no caso aí da possibilidade da célula-tronco dentro do cérebro humano, isso nos deixa aliviados, nos deixa realmente bastante esperançosos, como disse o mestre Penteado Filho. Bom, pessoal, esses eram os temas que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham se interessado pelo tema, e se interessaram, busquem mais informações, busquem mais conteúdo em torno disso. Vejam que todos os temas tratados aqui são temas introdutórios, para que vocês possam ter uma noção muito geral do que vem a ser a criminologia, quais são os seus braços, quais são as relações que ela possui com todas essas ciências. E agradeço mais uma vez a companhia de vocês, e caso tenham qualquer dúvida, por favor, reportem ao SES, reportem a mim. Muito obrigada.